entrar no nosso estudo de hoje, do curso Fé, né? Nós estamos hoje na lição número 7, que é resistir. Nós temos que aprender a resistir pela fé. Amém, irmãos? Tudo que você aprendeu até hoje do curso Fé, coloque em prática. Desde a primeira lição até a lição de número 7 que nós vamos aprender hoje. Se você fizer tudo, pode ter certeza, você vai ver o operar de Deus, o agir de Deus na sua vida, como nós acabamos de cantar, né? Que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E estas obras vão se manifestar na vida de quem? A segunda palavra de Deus, que Ele diz que Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. A Escritura Sagrada também diz que ele faz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca subiu ao coração do homem, são aqueles que têm preparado para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Como que eu amo a Deus? Quando eu ouço a sua palavra e obedeço. Aí você vai ver o amor de Deus se manifestar em forma de sinais, de milagres e de maravilhas. Amém, irmãos? Ame a Deus de todo o seu coração e as bênçãos serão consequência. Amém? Vamos aprender então a palavra, vamos dar ouvidos à voz de Deus. Se você está com a lição aí, a lição de número 7, que diz resistir, né? Começando aqui então dizendo assim, restrições às atividades do diabo. Apesar de sabermos que o diabo está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, temos que ter o cuidado para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que na verdade possui. É preciso que se saiba que existem restrições às suas operações. Ele não pode sair por aí destruindo a quem quiser. A Bíblia diz que aquele que é nascido de ele não pode tocar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nessa lição, para nem poder resistir ao diabo, o quê? Ele não pode sair fazendo o que ele bem entender com quem ele quer. Entende isso? Veja, as pessoas que estão sendo enganadas por ele, infelizmente, estão sofrendo na mão dele. Porém, aqueles que são nascidos de Deus, que é gerado de Deus, esse não peca, ou seja, que conserva a si mesmo, que se conserva na palavra, que se mantém na verdade. Esta pessoa, ele não pode tocar. Amém, irmãos? Então, se você é uma pessoa que sempre tem buscado viver a verdade, sempre tem buscado andar segundo a palavra de Deus, pode ter certeza que o diabo não pode lhe tocar. Por isso, dá a se entender para nós que nós podemos, então, resistir a tudo que ele coloca contra a nossa vida. Amém? Prosseguindo aqui na lição. Antes do Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse dono do nosso planeta. Mas, com a morte de Cristo, o diabo perdeu o domínio sobre a raça humana e foi expulso da terra. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, 31. Até mesmo antes da vinda de Jesus, quando ainda o diabo agia como príncipe deste mundo, ele tinha que obter permissão para atacar o povo de Deus. Como, por exemplo, o primeiro caso que nós vamos ver é o caso de Jó. Antes de nós lermos aqui, então veja que para o diabo poder atacar o povo de Deus, ele tinha que ter a permissão de quem? De Deus. Se ele não tivesse a permissão de Deus, ele não podia tocar em ninguém. Mesmo o diabo sendo considerado como príncipe deste mundo, porque a autoridade do mundo foi dada para Adão, e Adão, ao pecar, deu essa autoridade para quem? Para o diabo. Porém, mesmo tendo essa autoridade, ele não podia sair tocando naquele que era de Deus. Você entendeu até aqui agora? Nós vemos o versículo que aquele que é nascido de Deus não peca, e que o de Deus é gerado, o maligno não pode tocar. E agora, mesmo na antiga aliança,
aonde as pessoas estavam vivendo debaixo do príncipe desse mundo, que era o diabo. Mesmo vivendo debaixo da antiga aliança, o diabo não podia tocar naquele que era de Deus. Então, seja uma pessoa de Deus, irmãos. Para você poder reivindicar esse direito de resistir ao diabo, você tem que estar na palavra. Você tem que estar vivendo a verdade. Amém? Prosseguindo aqui então. Primeiro caso, o caso de Jó. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Isso está escrito em Jó no capítulo 6 e 12. Segundo exemplo, na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, o próprio Espírito de Deus levou o mestre àquele lugar para que fosse tentado pelo diabo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, no versículo 1. E o terceiro, chegando a hora da sua crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para o cirandar, passar pela ciranda, peneirar. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Lucas 22, do 31 ao 32. Então veja que nesses três casos que nós vimos, o diabo não tinha poder ou autoridade para agir se não fosse pela permissão de Deus, mesmo sendo o príncipe deste mundo. Ele não podia fazer algo contra aquele que era de Deus sem ter a permissão de Deus. Tanto é que Jesus, quando ele foi levado para ser tentado, o Espírito Santo o conduziu para que fosse tentado, porque se não fosse o Espírito ter conduzido, o diabo não poderia ter tentado Jesus. Você está entendendo aqui? Quando o diabo quis tocar na vida do Pedro, o que Jesus falou? Mas eu roguei por ti. Quer dizer, ele não permitiu que o diabo agisse contra o Pedro. Você está entendendo isso aqui? Então, não houve a permissão, por isso o diabo não pôde tocá-lo. E isso ainda fazia parte da antiga aliança, porque Jesus ainda não havia morrido e nem sido crucificado para que então a nova aliança fosse feita. Amém, irmãos? A nova aliança foi feita no sangue de Jesus. Então, Jesus não havia derramado seu sangue aqui ainda, quando Pedro, quando ele rogou por Pedro para que o diabo não lhe tocasse. Entende? Então, mesmo sendo o príncipe deste mundo, ele não tinha toda a autoridade contra aqueles que é de Deus. Quanto mais hoje, que nós estamos vivendo a época da graça, que nós fomos comprados por um alto preço, que foi o sangue de Cristo, foi a vida de Jesus entregue na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Prosseguindo aqui então na lição. Todos esses casos ocorreram antes do diabo ter sido despojado do seu poder. Hoje, em hipótese alguma, ele tem condições de nos oprimir, a menos que o nosso Deus o permita. Quanto a tirar-nos das mãos de Jesus, jamais conseguirá. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João, capítulo 10, no versículo 28 e 29. Então veja que o diabo, hoje, ele não tem, em hipótese alguma, autoridade na nossa vida. Amém, irmãos? Por isso, quando ele se levantar, você tem que resistir. Você não pode aceitar que ele opere o que ele quer, o que ele deseja fazer na sua vida. Porque agora, quem tem autoridade sobre você é quem? É Deus. Amém, irmãos? Quando nós estávamos longe, no pecado, que não tínhamos entendimento da palavra, ele fazia o que queria. Agora que nós temos a Cristo, que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, agora o diabo não tem mais autoridade sobre nós. Amém?
Você não pode permitir. E ele está dizendo que nós estamos na mão de quem? De Deus, de Jesus. E da mão de Deus ninguém pode nos tirar. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Amém, irmãos? Então, guarde isso no seu coração para você entender o porquê que eu tenho que resistir ao diabo. Vamos lá. Não devemos temer diante de qualquer tentação que o diabo venha nos trazer, nem sequer ficar desesperados, mas resistir firmes na fé usando o nome de Jesus, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5:9. Então, nós não temos que ficar com medo do diabo. Ele se levantou trazendo um problema sério na minha saúde. Mas eu não tenho que ficar com medo, porque ele já é um derrotado. Lembra da lição número 6? A derrota de Satanás? Ele já foi derrotado. Então eu não tenho que temer o que ele está querendo causar na minha vida. Eu tenho que resistir, repreender e ordenar que ele saia da nossa vida em nome de Jesus. Você tem que resistir firme na fé, ou seja, pela certeza e convicção que você recebe da palavra. Agora, se você não recebe essa certeza, essa fé, como que você vai resistir? Entende? Por isso, nós temos que buscar aumentar cada dia mais a nossa. Como que eu faço isso? Por ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. De sorte que a fé vence não pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, vamos aprender a palavra, irmãos. É importante, você vai ver mais à frente que para você poder resistir, você tem que ter a palavra. Vamos continuar aqui na lição. Quanto à razão de o Senhor nos fazer passar por várias tentações, podemos estar certos de que Ele o faz para o nosso próprio bem. E, ao invés de nos chatearmos com elas, devemos nos encorajar no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Então preste atenção nisso aqui. Quando Deus nos permite passar por algumas tentações que o diabo lança contra a nossa vida, às vezes as pessoas se frustram. Eu sou uma pessoa de Deus, como que isso pode estar acontecendo comigo? Uma coisa que nós temos que entender. Vocês consideram Eliseu um grande homem de Deus? Sim ou não? Eliseu, o profeta Eliseu, ele foi um grande homem de Deus, sim ou não? Ele era um homem que era usado por Deus, que servia, que era temente ao Senhor? Pois bem, Eliseu morreu doente, morreu enfermo. Mas ele não era um homem de Deus? Era. Mas só porque ele morreu doente não significa que ele não era de Deus, que ele não foi um grande instrumento de poder das mãos de Deus. A Bíblia chega a dizer que um homem que no campo de batalha morreu e caiu em cima dos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Então, mesmo depois da morte, Deus, através de Eliseu, fez milagres. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, Eliseu era um grande homem de Deus, mas ele também ficou enfermo, ele também ficou doente. Quer dizer, por que Deus nos permite passar por essas situações? É para o nosso bem. Deus quer nos fazer crescer. Não é assim que acontece hoje em dia na vida? Para você amadurecer, como que você faz? É tudo muito fácil, né? É tudo muito, tudo dado para você assim, de graça. Para você amadurecer, você tem que enfrentar situações difíceis. E quando você passa e vence, você cresce. Não é assim? Não é diferente no mundo espiritual. Amém, irmãos? Então, Deus nos permite ser tentado para que nós venhamos a crescer. E quanto maior você cresce na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, menos o diabo vai ter poder contra você, porque ele não tem essa capacidade de crescer como eu e você temos. Você está entendendo?
O poder do diabo é o que ele tem até agora e só. Inclusive, posso dizer que não é nada, porque comparado ao poder de Deus, que nos faz crescer a cada dia, o poder do diabo não é nada, porque ele não tem poder para fazer nada. Amém, irmãos? Então, nós temos que ter isso em consideração. Se nós estamos sendo tentados, Deus não vai permitir que eu seja tentado acima daquilo que eu posso suportar. Ele sempre vai dar condições para eu vencer. Amém, irmãos? Ah, o senhor não sabe a luta que eu estou passando, pastor. Por que você está falando isso? Se você está enfrentando uma luta muito grande, é porque grande também é a sua capacidade, a sua força. Amém, irmãos? Deus não deixaria você passar por um problema tão grande que você não tivesse a capacidade de vencer. Amém? Então, entenda isso. Resistir um mandamento. Não importa como e onde o inimigo esteja nos tentando. A palavra de Deus nos manda resistir. A ordem dada em Tiago 4:7 é clara: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por esta ordem, vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota de nossa vida. Se resistirmos, ele não somente irá embora, ele fugirá. Então vamos entender isso aqui. Veja que quando você oferece resistência ao diabo, você está obedecendo uma ordem de Deus. Amém? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, o diabo não vai simplesmente falar, não deu mais, eu vou embora. Não, ele vai ter que fugir. Amém, irmãos? Se alguém tem que fugir, é porque está sendo perseguido. É ou não é verdade? Preste atenção. Quando um exército de um país tenta invadir um outro país, mas naquele país tem um exército que oferece a resistência acirrada, todos os dias ali, oferecendo resistência, e o outro exército vê que não vai conseguir, e até que o exército daquele país que estava sendo invadido pôde mais que o exército que queria invadir. O que acontece? Eles têm que fugir. E é assim que você tem que oferecer a resistência ao diabo. Ele tem que fugir de você. Ah, pastor, não sei se eu tenho toda essa capacidade. Se Deus está falando para você resistir até ele fugir, é porque você tem. Lembre-se de todas as demais lições. O poder e a autoridade já está na sua mão. Depende de você se você vai vencer ou se você vai perder. Se você resistir até o diabo fugir, você ganha. Se você desistir no meio do caminho, ele ganha. E aí ele prevalece, colocando as suas obras, seja ela qual for. Resista ao diabo, seja qual for a tentação, seja na saúde, seja na vida espiritual, na vida sentimental, em qualquer área da sua vida. Você percebeu que o diabo se levantou? Resista. Amém, irmãos? Não deixe ele prevalecer contra você, porque ele não pode lhe tocar. Continuando aqui na lição. É oportuno lembrar que temos que resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta resistir só aos grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno. E, se não for, aqui está escrito errado, né? Se nós não o resistirmos, né? Causa um grande estrago. As raposinhas que fazem mal às vinhas. Cantares 2:15. Então vamos entender isso aqui. Preste atenção. Então nós temos que resistir a todo e qualquer ataque do inimigo, tanto quanto as grandes, né, as grandes tentações, os grandes problemas que ele tenta causar na sua vida. Você tem que oferecer resistência, você tem que orar, você tem que repreender, você tem que mandar ele embora em nome de Jesus. Mas também as pequenas. Sabe aquele tipo de problema que você fala, isso aqui não tem... isso aqui não tem problema em deixar. Não, tem sim, eu não posso deixar. Porque muitos dos grandes problemas primeiro começaram pequenos. E depois foram se tornar algo maior. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Um alcoólatra, ele começou bebendo uma garrafa, 2, 3, num dia? Não. Como que ele começou bebendo? Golinho. Estou bebendo socialmente. Aquele golinho, né?
Não, eu sou uma pessoa controlada, mas vai chegar um momento que ela vai passar por uma situação difícil e para poder, vamos dizer assim, sentir um pouco de alegria, ela vai querer entornar mais para esquecer o problema. E aí o que vai acontecer? Ela vai começar a ficar viciada naquilo, até se tornar um alcoólatra. E a mesma coisa acontece com qualquer tipo de viciado em qualquer tipo de droga. Amém, irmãos? Começa com uma coisinha fraquinha, com um pouquinho, e de repente, quando vê, está dominado por aquilo. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Qualquer ação do inimigo, ainda que pequena, repreenda, resista. Porque, como está escrito na palavra, são as raposinhas que fazem mal às vinhas. Pode ser algo pequeno, pode parecer nada, isso aí eu tiro de letra, mas repreenda. Não deixe o diabo prosseguir. Acabe com esse mal enquanto há tempo, antes que ele se torne algo maior e você precise se esforçar mais. Entende? Então, lide com essa situação dessa forma. Todo e qualquer ataque do diabo contra a sua vida, tanto grande como pequena, você tem que mandar embora. Amém? Outro fato que não devemos nunca esquecer é que o diabo não deixa de nos tentar por sermos de Jesus. Apesar de saber que somos território divino, ele continua lutando para roubar, matar e destruir nas nossas vidas. Enquanto não assumimos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará tentando nos destruir. Resistir ao diabo é simples. Basta que a todo ataque, quer seja sintoma de doenças, pensamento negativo, desejo de cometer algum pecado, tudo isto são tentações, você destemidamente não aceite, repreenda o mal, exigindo que ele cesse de lhe perturbar e saia da sua vida. Então vamos entender isso aqui. Nós precisamos entender que nós somos território divino. Amém, irmãos? O diabo não pode nos tocar, mas isso vai impedir ele de tentar? Não. Não, eu sou de Jesus, o diabo não pode me tocar. Não, o diabo não pode, mas ele vai tentar mesmo assim. Está entendendo? Ele vai investir contra a sua vida mesmo que você seja uma pessoa de Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Irmãos, mesmo que você seja a pessoa mais santa deste mundo, que não comete pecado, que ande segundo a palavra de Deus, o diabo vai te tentar. E se você não assumir a sua posição em Cristo Jesus de vencedor, ele vai continuar lutando contra você. Ele tem que fugir de você. Ele tem que sentir medo de você. Amém, irmãos? O diabo tem medo? Pois é, o diabo tem que sentir medo de você. Amém, irmãos? Porque ele não vai. Porque se você foge quando você está com coragem? Quando você está cheio de coragem, você foge. Você foge por quê? Porque você está com medo. Se o diabo vai ter que fugir, é porque ele vai sentir medo de você. Amém, irmãos? Quando ele fugir, ele tem que falar, na vida dessa pessoa não vai dar não. Vamos embora daqui. Amém, irmãos? Então, não deixe o diabo assumir uma posição que não é dele na sua vida. E resistir ao diabo é você não aceitar nenhuma das suas tentações, seja de pensamento negativo, seja o desejo de cometer qualquer tipo de pecado, tudo que é contra a palavra de Deus, que vem aquele desejo de você sair fora, mas só um pouquinho Deus entende. Não, só um pouquinho Deus não entende. Você tem que dizer não, eu não vou aceitar essa tentação. Diabo, vai embora, eu não vou cometer esse pecado. Sai com esse pensamento negativo da minha mente. Eu te repreendo, a minha mente é a mente de Cristo. Saia em o nome de Jesus. Não deixe ele continuar. Não aceite de forma alguma qualquer tentação do diabo contra a sua vida no nome de Jesus. Até mesmo um sintoma de uma doença. Mas é uma dorzinha de nada, pastor, deve ser coisa boba. Não, não importa se é uma coisa boba ou não, você tem que repreender e mandar embora. Amém, irmãos? É assim que usa a fé. Amém? Porque às vezes aquela dorzinha pode se tornar um problema maior, né? Pode ser indício de um problema sério. É ou não é verdade? Então, use a fé no nome de Jesus. Resistir com o quê? Não há melhor exemplo de como se deve resistir ao diabo do que aquele dado pelo Senhor lá no deserto, quando o diabo o tentou.
O relato completo se encontra em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 ao 11. Então vamos lá. Primeiro, o diabo se aproximou de Jesus e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E o Senhor repreendeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segundo, o diabo levou Jesus até a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Veja que o diabo está usando o quê? A palavra. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E o Senhor volta a responder, dizendo: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terceiro, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Nestas três tentativas do diabo, o Senhor usou simplesmente a palavra de Deus. Ela é a nossa única arma. Para enfrentar o diabo e suas tentações, não temos de usar nada mais, só a palavra de Deus. Entenda isso aqui, irmãos. Você vai usar somente a palavra? Não adianta tentar usar qualquer outro tipo de coisa contra as tentações do maligno. Use somente a palavra. Não, eu acho que você tem que fazer um período de consagração. Consagração é válido para você se achegar, para você se aproximar de Deus. Amém, irmãos? Porém, nós temos que usar contra o diabo Eu não posso simplesmente chegar para o diabo e falar: Não, diabo, eu quero que você saia com essa doença, porque eu não aguento mais viver doente. Ele vai sair? Não. Não vai. Porque só pela minha palavra ele não vai sair. Agora, diabo, eu quero que você pegue a sua doença e saia, porque está escrito que ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu não aceito mais carregar a sua dor, a sua enfermidade, porque as minhas Jesus já levou. Entendeu a diferença? Tem um peso maior, não tem? Porque quem falou, quem disse isso foi Deus. Está escrito. Aonde? Na palavra de Deus. Amém, irmãos? Você entendeu a diferença? Continuando aqui então. Logicamente que o Senhor sabia orar, falar em línguas, tinha um conhecimento de todas as coisas, mais do que qualquer mortal. No entanto, só usou a arma infalível. Você não vai querer usar outra, não é verdade? Então preste atenção. Jesus sabia orar em línguas? Sabia, claro que sabia. Jesus sabia usar todo quanto é tipo de conhecimento? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas o que ele usou para combater o diabo? A palavra. Você está entendendo isso aqui? Não adianta você ficar orando 50 horas para depois você tentar expulsar. Não, vai lá e use a palavra e expulsa de uma vez o demônio. Não, porque nós temos que fazer propósito de oração no monte. Você pode subir o monte que você quiser, irmão. Se você não tiver na palavra, esse demônio não vai sair. Tem que ser com a palavra. Amém? A palavra é a nossa única arma. Entende? Não tente não, você tem que, como eu vi um caso de uma vez de um cara que quis usar de malandragem, né? Não, olha, fique atento, porque tal dia vai escurecer e o sol vai ficar escuro. Nesse dia você tem que acender uma vela preta de não sei quantos centímetros, de não sei quanta largura. Eu falei, mas olha que safado, sem vergonha, Deus vai saber se ele não estava vendendo aquelas velas também, né? Precisa disso? Não.
Irmãos, eu lhe pergunto, no meio do dia, às vezes, escurece, sim ou não? Claro que sim. Lembra daquela vez que escureceu mesmo, por causa da chuva, e era 3 horas da tarde ainda? Isso pode acontecer qualquer dia. Aí o miserável aparece nos áudios, mandando áudio WhatsApp, que tem que acender vela preta, não sei de quando. Misericórdia, né, irmãos? Isso não resolve nada. Se a situação ficou preta na sua vida, o que você tem que fazer? Use a palavra. Se começou a escurecer as coisas na sua vida e parece que não está dando certo, use a palavra de Deus e o diabo vai cair por terra. Amém, irmãos? Não tem outra arma tão infalível como a palavra de Deus. Vamos lá. Não creia em nada que o diabo esteja lhe mostrando. Ele é um derrotado. A carreira dele está se aproximando do fim. No princípio, ele foi expulso do céu. Durante a grande tribulação, será lançado da esfera celestial à terra. Durante o milênio, será aprisionado no abismo. E depois de 1000 anos, será lançado ao lago de fogo. Você está vendo, irmãos, por que o diabo não tem poder na sua vida? Quando ele tentou contra Deus, a primeira vez, ele foi expulso da onde? Do céu. Então, ele já perdeu a autoridade, o poder, a glória que tinha no céu. O que mais? Aí ele diz, na grande tribulação, ele vai ser lançado da esfera celestial para a terra. Ou seja, nem na esfera celestial ele vai estar mais. O que mais? Durante o milênio, que serão aquele período de 1000 anos de paz, né? Ele vai estar onde? Aprisionado no abismo. E depois de acabar os 1000 anos, ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Você está entendendo, irmãos? Uma pessoa desse nível tem condições de agir contra você? Tem ou não? Não, é derrotar desde o princípio até o fim. Esse é o futuro do diabo. Ele quer roubar de nós aquilo que ele perdeu. O que ele perdeu? O céu, irmão. Ele vivia lá no céu com Deus e foi expulso do céu. E o que ele perdeu, nós ganhamos. O direito de viver a eternidade com Deus no céu. Essa é a parte mais importante da nossa caminhada aqui na terra. Caminhar até o céu. Amém, irmãos? Então, se mantenha firme, não acreditem no que o diabo coloca diante de você, só creia na palavra de Deus. Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, esse reino glorioso já foi preparado para mim e para você. Amém, irmãos? Quem pode viver nele? Todo aquele que crê na palavra e que resiste ao diabo, para que ele não faça o que ele quer na sua vida. Amém? Não deixe o diabo pintar e bordar na sua vida. Resista. Manda ele embora. Amém, irmãos? Se ele vem tentar você para você cometer um pecado, você fala, diabo, eu não vou cair nesse pecado. Vá embora com a sua tentação em o nome de Jesus. Vai para a presença de Deus. Se encha do poder do Altíssimo. Repreenda o mal, eu tenho certeza que ele não vai conseguir. Amém, irmãos? Se você fizer isso todos os dias na sua vida, porque o diabo te tentou hoje, tentou ou não tentou? Quem sabe colocar uma ira, uma revolta, para você agir fora da palavra de Deus. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas quando a gente está irado, a primeira coisa que a gente pensa é fazer o quê? O que é contra a palavra. É ou não é verdade? É tomar atitudes movido pela ira e não pelas escrituras sagradas. Então você veja que o diabo nos tenta todos os dias. Então todos os dias eu tenho que resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Amém, irmãos? E a bênção de Deus se manifestará na sua vida no nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Vive essa verdade. Eu vou resistir ao diabo. Amém?